Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Oliveira, professor de Geografia. Estou aqui para auxiliar vocês a desvendar alguns mistérios sobre temas que parecem ser difíceis, mas não é, ok? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre GATT, sobre dumping, antidumping, cartel, e você vai perceber de uma forma simples e direta que isso não é difícil, ok? Fica comigo, vamos lá? Bom, vamos lá então, gente. Vamos descobrir o que é GATT, né? GATT é a famosa sigla GATT. Bom, GATT é uma sigla correspondente, né, a General Agreement of Tariffs and Trade, que na verdade em português, se nós formos traduzir isso para o português, significa Acordo Geral de Tarifas e Comércio, ok? Então, deu para entender? Primeiro passo, esse é o significado, assim, a tradução, né? A tradução. Isso é uma sigla. Por que que o examinador está te perguntando sobre uma sigla? Bom, você pode parar para pensar, por que que eu preciso saber sobre GATT, sobre uma sigla e tal? Bom, gente, essa sigla ela tem um significado muito importante. Como você percebeu aí no português, é um acordo. Então, que acordo foi esse? Né? Qual é o interesse desses acordos? Eu vou mostrar para vocês que nessas relações comerciais, por exemplo, numa relação comercial de importação e exportação, existem alguns regramentos, certo? Isso é feito tudo dentro de um processo muito complexo, difícil, né? Com pessoas especializadas, pessoas habilitadas para isso, né? Então, você vai perceber que numa relação comercial precisa haver acordos, parcerias. Então, o GATT, na verdade, foi uma espécie de acordo que aconteceu, né, que é válido até hoje, que aconteceu num período da história que tinha a intenção de organizar essa relação comercial. Deu para entender? Então, olha, vou tentar ser mais simples aqui, o mais objetivo para você. Você tem a intenção de comprar aí um perfume importado. Então, vou mostrar aqui para você, olha só. Né? Você tem aí um perfume importado. Esse perfume importado que chegou aí na sua casa, ele passou por todo um trâmite, né, na área de comércio exterior, pessoal de relações internacionais, todos eles tiveram aí, entraram em contato com outro país, né, para que esse produto chegasse até aqui. Isso é uma coisa muito boa, que é a importação, né? Então, vejam, para que esse pessoal tivesse todo esse processo complexo, né, fizesse esse processo complexo para chegar esse produto aqui, eles foram negociados em cima de acordos, tá? Acordos. Então, se a gente buscar no período da história, sempre os países buscaram formar parcerias, né? Acordos que facilitam as suas negociações e, na verdade, a intenção maior deles era, ou era não, é até hoje, né? Expandir o seu mercado. Então, é importante para o Brasil, né, participar de acordos como esse e outros países também, para que nós possamos crescer. Ok, gente? Então, essa era a ideia do GATT, tá? Acordo. Ah, mas eu preciso de acordo para negociações? Eu preciso de acordo. Você precisa participar, né? Não você como pessoa, eu estou dizendo você país, tá? Nós como país. Então, nós precisamos estar envolvidos num acordo, porque esse regramento todo que eu expliquei para vocês nem sempre era feito de uma forma simples, né, honesta. Você vai perceber mais para frente em outro tema que algumas práticas aí, né, não eram muito legais, ou seja, não eram legais, não eram honestas. Então, nós vamos falar sobre isso já já, tá bom? Mas eu coloquei aí para você, ó, que era uma espécie de acordo para o quê? Regular provisoriamente as negociações tarifárias, visando impulsionar a liberação comercial e combater as práticas protecionistas. Bom, ficou fácil, né? Então, pense em você numa reunião de escritório. Isso, uma reunião de escritório. O seu chefe convocou você, convocou mais 2 ou 3 pessoas, 2, 3 funcionários, e estabeleceu alguns acordos. Então, é mais ou menos isso que os países faziam, entendeu? Reuniam-se em uma espécie de reuniões para discutir algumas regras e formar acordos, ok? Isso acontecia, gente, até antes da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, né? Pós-guerras também, depois da Guerra Fria, tudo isso acontecia e acontece até hoje. Tá bom? Então, ó, os países sempre buscaram formar parcerias, ou seja, a ideia era expandir as suas negociações, porém de uma forma organizada e honesta. Marca bem essa palavra aí, tá? Marquem bem
Fixem bem essa palavra honestidade aí, que ela vai ter um peso aqui na nossa aula, tá? Em outras palavras, os países se reuniam para discutir essa organização, com isso formava-se acordos. Então, pense numa reunião, como eu disse. Reunião, formou, chamou o patrão, falou, olha, a partir de hoje nós temos um acordo. Você faz essa tarefa, você faz isso, você faz aquilo, ok? O GATT essa espécie de acordo. Na verdade, o GATT é o nome, é a sigla que se dá de um acordo específico, tá? Onde todos os países participantes concordavam com as mesmas regras, ok? Ficou claro, gente? Então, é isso. Se nós pararmos para analisar aí a sigla GATT, é um acordo que vem aí desde um bom tempo atrás, que formaliza, organiza o regramento do comércio internacional, tá? Bom, importante lembrar dessa aula é o seguinte, que todos os países que aceitam esse acordo, eles concordam, certo? Há uma concordância sobre todo tipo de regramento e todo tipo de prática que ali está sendo feita, ok? Bom, gente, voltamos aí para falar do cartel, né? O cartel que é uma prática ilegal, que não é bacana, tá bom? Então, nós vamos falar aí a definição correta sobre cartel. Bom, gente, cartel, né, é uma prática que não é aceitável, ou seja, é uma prática condenável. Bom, professor, mas eu preciso estar informado o que é o cartel? Olha, gente, claro que você precisa saber o que é o cartel, porque o cartel, a prática, né, cartel, ela pode acontecer a nível mundial ou pode acontecer lá na sua empresa que você trabalha, entendeu? E de repente, se você está envolvido num cartel e nem sabe que você está envolvido num cartel, aí te complica, né? Então, vamos lá para a definição do cartel. Olha só, gente. O que é cartel? Cartel é uma prática condenável onde empresas de um mesmo setor firmam acordos com a finalidade de estipular preços e impedindo a livre concorrência. Professor, mas eu não entendi. Tem mais uma definiçãozinha lá embaixo. É uma prática ilegal, né? Ou seja, um crime de ordem econômica. Ainda não entendeu? Vamos lá. Vamos para a prática, então vou pegar aqui um exemplo muito simples, tá? Então olha só, gente, esse exemplo eu chamo de CCH, porque na verdade eu entendo ele como comum, correto e honesto, tá? Esse é um exemplo que deveria ser seguido, que deve acontecer dessa forma, tá bom? Então peguei um exemplo aí, ó, de 3 empresas que concorrem com a realização de uma obra específica, por exemplo, a construção de uma linha de metrô. Certo? Então, nessa construção de linha de metrô, você não tem muitas opções de empresa, você tem um grupo ali restrito. Então, sei lá, deve ter umas 3, 4, 5 máximo. Você não tem, né, essa variedade de empresas que fazem esse trabalho específico. Então, eu tenho a empresa A, B e C, ok? Cada uma delas, né, cobrou um valor um pouquinho diferente, mas que está na mesma média. Então, a empresa A cobrou quanto? 500 mil reais. A empresa B, 450 mil reais. E a empresa C cobrou 400 mil reais. Vocês perceberam que está na média? Né? Os valores estão equilibrados? Essa é uma prática legal. Na verdade, a gente vai falar aqui, não é só desse equilíbrio, né? Mas é uma coisa que a gente vai chamar de combinatória ou de combinação, tá bom? Mas aqui, gente, esse exemplo CCH, né, correto, comum e honesto, seria o ideal. É o que que deve acontecer na prática, tá bom? Agora a gente vai entender aqui o que seria o exemplo CID, que eu chamo de exemplo CID, na verdade, porque eu entendo que é criminoso, ilegal e desleal. Né? Então, olha só, gente, eu coloquei aí. A empresa A combinou com a empresa B e C a realizar o serviço para o contratante por 700 mil reais. Que serviço é esse? Aquele da construção da linha do metrô, tá? Então, perceberam que aí já não é mais 450, 500, 400? A gente está falando de 700 mil reais. Já tem um valor um pouco mais salgado aí, né? Lá embaixo, B, a empresa B combinou com a empresa A e C a realizar o serviço para o contratante por 720 mil reais. Poxa, a diferença é só de 20, é pouquinho. Calma. A empresa C
combinou com a empresa A e B a realizar o serviço por 730 mil reais. Poxa, professor, mas a diferença é muito pouca, é 20, 30, né? 20, 30 mil reais. Ah, ok. Essa diferença é muito pouca. Mas nós, na verdade, a ideia aqui não é focar na diferença de valores. A ideia é você focar na palavrinha combinou. Não pode haver essa combinação. Porque concorrência, gente, é concorrência, né? Não é amizade. Não tem que haver uma amizade para abertura de preços, né? Então, olha só. Essas três empresas, elas combinaram, né, de sobrefaturar o valor. Perceberam que, na verdade, a média do serviço que seria realizado seria de 400 a 500 mil reais? Agora, as três combinaram juntas de cobrar cada uma 700 mil, a outra 720, a outra 730. Então, é essa prática de combinação de valores que nós damos aí o nome de cartel, tá bom? Isso não pode acontecer. Primeiro, se tratando da administração pública, né, que está aí, que é a contratante no caso do serviço da linha do metrô, o que ela vai identificar? Beleza, os três estão na mesma, né, na mesma média aí de preço, a diferença é só de 20 e 30 mil reais. Porém, esse valor está exorbitante do que é o real, né, que seria mais ou menos 400 a 500 mil. Tá bom, gente? É claro que não é só esse valor baixinho, é milhões. A gente está falando de milhões, tá? Eu coloquei 1000 só para que você entenda. Mas deu para perceber que, então, a prática do cartel está vinculada a essa questão da combinação de valores? Isso não pode acontecer, tá? Isso é uma coisa ilegal, criminosa, tá bom? Como eu disse para vocês, e desleal também. Tá? Por quê? Porque de repente se o administrador público, no caso a administração pública, ou o gestor público, ele tem noção dessa combinação. E aí? E essa diferença de valores, o dinheiro está indo para onde? Né? Então, entendeu? Então, muitas vezes ele tem até essa noção, né? A administração pública, eu estou dizendo, tem até essa noção que existe uma combinação. Outras vezes não. Não cabe a gente aqui julgar ou falar o que é o correto. Eu só estou dizendo para vocês, mostrando aqui um exemplo do que não pode acontecer, tá bom? Que é uma prática ilegal, ok? Então, gente, definindo o cartel, é isso, é uma prática combinatória, né, de valores. Ah, professor, mas o senhor falou só, deu esse exemplo de empresa. A nível mundial, numa situação de comércio internacional, eu consigo identificar uma formação de cartel? Claro, você consegue. Quer um exemplo? Olha só, o Brasil está vendendo aí, tem um interesse de comprar aí 10 aviões, ok? Então, são aviões que têm alguns recursos que não são fabricados aqui no Brasil. Então, o que o Brasil vai fazer? Vai abrir um processo de licitação, tal, de compra, ok? E tem 3 países interessados a vender esses aviões para o Brasil. Um deles é a Rússia, a China e a Coreia, né? Então, cada um deles tem o seu valor estipulado. O que não pode acontecer é dos 3 combinarem os valores. Tá? Não pode combinar esses valores. Por quê? Porque de repente há um interesse do país, né? Ó, o Brasil está comprando hoje 10, então eu ganho essa compra, né? Essa licitação eu ganho hoje, na próxima você ganha e na outra você ganha. Isso não pode, tá, gente? E isso é uma prática de cartel internacional a nível de países, né? Envolvimento de países, tá bom? Agora, no quesito empresa, dentro do nosso mercado interno aqui, a gente sempre vê acontecendo isso em empresas, né? De grande porte, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí de uma forma simples, fácil, o que é cartel. Lembre-se sempre, nós não podemos apoiar esse tipo de prática, tá? É uma prática desleal, tá bom? E traz aí um prejuízo muito grande aos nossos bolsos, né? Os nossos cofres, né? Que é importante nós ficarmos de olho, porque esse dinheiro aí que talvez tendo uma vazão aí, né, pode ser aplicado em outros recursos como segurança pública, educação e saúde, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, fiquem comigo. No próximo bloco nós vamos falar sobre dumping, né, uma prática aí também desleal no comércio internacional, tá bom? Fica comigo, muito obrigado, até já!